Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Bom, vou falar de um assunto aqui que costuma causar polêmica em debates políticos, em certas discussões no Congresso, que é a flexibilização de leis trabalhistas. E eu vou te convencer nesse vídeo como nossas leis trabalhistas são ruins, atrasadas e deveriam mudar. Então, depois da vinheta, vou tentar te convencer do porquê isso acontece. Fala, Caldeira! É isso aí, meu professor! Bom, vamos lá, pessoal. Mas antes de qualquer coisa, não vou te cobrar hora extra, não vai ter INSS envolvido, não precisa depositar fundo de garantia, mas faz a sua inscrição no canal, deixa seu comentário, não vai te onerar em nada, não vai ser depois difícil de acompanhar os vídeos, não vão precisar ir para audiência nem nada, então tá tudo certo. Segue, compartilha, comenta, que o vídeo aqui vai ser legal. Vou trazer a discussão para vocês sobre essa questão de flexibilização das leis trabalhistas. Vocês sabem que nós temos no Brasil, já de muitos anos, a famosa consolidação das leis do trabalho, que eu não lembro de cabeça de que ano exato que ela é, salvo engano, da década de 40, de Getúlio Vargas, vamos lá, CLT, vamos lá, quando foi criada? 1943, é isso mesmo, não lembro se era 42 ou 43. E ela, supostamente, ela traz, na verdade, muitas proteções ao trabalhador. Mas vamos lá. Já temos o primeiro indício de que alguma coisa não vai bem na lei trabalhista. Se nós estamos no ano de 2024 e nós estamos trabalhando com uma lei da década de 40, eu acho, não sei se você concorda comigo, que alguma coisa nesses últimos 80 anos mudou um pouquinho. Você concorda comigo? Nós não tínhamos absolutamente nada de tecnologia que nós temos hoje, as relações de trabalho mudaram profundamente, o trabalho, a forma de trabalhar, surgiram novos segmentos da economia, na indústria, no comércio, na prestação de serviço, novas modalidades de trabalho, empregos que não existiam 80 anos, emprego de quem trabalha com rede social, por exemplo, quem é social media, quem é qualquer coisa, editor de vídeo, trabalha com marketing digital, nada disso, coisas que eu estou hoje aprendendo a trabalhar um pouco, nada disso existia. Mas isso é só pegando essa última década ou 2 décadas, mesmo outras coisas que foram surgindo no meio do caminho que não existiam antes. Então, já é difícil a gente imaginar que uma lei de 80 anos atrás sirva para hoje. Então, algo tem que mudar ou teria que mudar. Houve uma reforma trabalhista que deu bastante discussão, né, em 2018, salvo engano, que trouxe algumas pequenas inovações, mas mesmo assim, tudo foi muito contestado. Né? E qual a maior crítica dos empresários com relação à lei trabalhista? Justamente ela ser muito protecionista. Aí você vai falar, pô, Marcelo, mas qual é o problema da lei defender os empregados? Problema nenhum. A questão é que a lei ela tem que ser uma lei que ela protege as relações de trabalho e não protege os empregados. Então, quando você pensa, a lei tem que ser boa para o funcionário. Por que só para o funcionário? Se não tem empregador, não tem empregado. Se não tem empresário gerando emprego, não tem funcionário trabalhando. Né? Então, a atividade econômica tem que girar, né? Como dizem, a roda da economia tem que girar para que empregos sejam criados e assim as pessoas possam, algumas ganhando mais, outras ganhando menos, vai ter o patrão, vai ter o funcionário, mas a coisa vai caminhar bem. Então, o ideal é que a lei ela crie realmente um cenário em que o funcionário tenha certas proteções para evitar abusos, para que a remuneração seja correta, para que não se desvie a finalidade daquela vaga de emprego, daquele cargo ocupado, mas ao mesmo tempo tem que possibilitar que o empresário, que o investidor, ele crie novas vagas, que ele não tenha medo de contratar, que ele não tenha medo de melhorar, de dar treinamento para aquela mão de obra dele, para que ele possa dar sempre um passo a mais e não tenha receio que o funcionário pode depois ferrar ele, que vai custar caro mandar embora, que tem muito encargo em cima da folha, que tudo que ele vai fazer, que ele não pode um dia pedir para a pessoa fazer uma hora extra, que pode ter uma série de complicações. Então, assim, tudo isso, nisso tudo a lei tinha que melhorar. Né? E nossa lei, ela tinha que ser mais, principalmente essa minha opinião sobre o que é o assunto principal do vídeo,
que ela tinha que ser mais flexível. Por quê? Porque uma lei flexível, ela permite justamente aquilo que eu acho que é mais importante, ela permite a criação de novas vagas de trabalho e, consequentemente, crie mais oportunidades para as pessoas. E eu vou falar com conhecimento de causa jurídica e até de empresário, porque eu já tive negócios fora da advocacia, em especial 2 operações ligadas à área de alimentação, conheço um pouco do mundo de shopping center e vou trazer para vocês algumas coisas aqui. Até outro dia batendo papo com um cara numa loja no shopping aqui perto, que vira e mexe eu paro lá para tomar um café, e aí eu estava conversando um pouco sobre essa questão até de jornada de trabalho com ele. Por quê? Loja de shopping center é uma coisa um pouco ingrata em alguns pontos, pensando na questão de jornada de trabalho. Os shopping centers, pelo menos aqui em São Paulo e acho que na maioria do Brasil, eles funcionam todos os dias da semana, com exceção de domingo e feriado, das 10 da manhã até 10 da noite. São 12 horas de funcionamento por dia. E geralmente domingo ele abre mais tarde e fecha mais cedo, né? E você tem a lei, por exemplo, que ela obriga que pelo menos um domingo por mês a pessoa tenha folga, que esse tipo de coisa é 100% justa, tá? Ela dá 1 hora de intervalo, isso é questionável, eu vou falar para vocês o porquê. Então a lei ela regula uma série de coisas, mas voltando por área do shopping center, então você, dono de loja de shopping, é obrigado a deixar funcionários nesse período todo em que a loja está funcionando. Mas só que a loja de shopping, ela tem momentos, vou falar da praça de alimentação, por exemplo, ela tem momentos de pico de trabalho, e ela tem momentos em que o trabalho já não tem mais tanta coisa para fazer. E depende também muito da própria característica do shopping. Tem shopping que tem mais movimento na hora do almoço, dia da semana, porque está perto de um centro comercial, de prédios comerciais, de área mais comercial. E tem shoppings que tem muito mais movimento no final de semana, que é muito mais frequentado por famílias que procuram lazer, que vão passear, que vão lá fazer compras, etc. Então, tem perfis diferentes e tem horários em que tem horário de pico e tem horário que não tem nada para fazer. Só que pela legislação, o empregador ele tem que contratar os funcionários, ele tem uma jornada mínima e tem um intervalo obrigatório de 1 hora, quando a jornada é de mais de 6. Então tem várias regrinhas trabalhistas para cumprir. Aí o que acontece? Você fica, às vezes, com muitos funcionários no momento que você não precisava, isso custa caro para a loja, e em momentos que você precisaria até de mais, você não vai contratar, porque você já está gastando muito com a folha salarial. Então, o que acontece, eu vou trazer um paralelo dos Estados Unidos com a nossa legislação aqui. Lá, a maioria das pessoas trabalha por hora, não é mensalista. E qual é a flexibilidade que isso traz? Em que o empresário ele pode colocar dentro do estabelecimento dele mais gente trabalhando no momento em que ele precisa de mais gente trabalhando. E essas pessoas podem trabalhar 2, 3, 4 horas por dia e receber somente por essas horas e ir embora daquele lugar. Só que a pessoa pode trabalhar 3 horas num lugar e ir embora e depois sair de lá e ir para outro lugar trabalhar e ganhar mais 2 horas, ganhar mais 3 horas, fazer a mesma coisa que ela faz, em vez de fazer para um empregador fixo e ganhar lá o salário, vai ganhar o piso da categoria, tem que ter o registro em carteira, blá, 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 tem toda aquela formalidade, ela poderia ganhar, de repente, o dobro, o triplo do que ela ganha num emprego fixo, podendo ter alguns empregos como horista e não como mensalista, alguma coisa assim. Então existe uma flexibilidade. Lá não existem tantas verbas rescisórias como existem aqui. Que você manda o funcionário embora, tem o tal do fundo de garantia, que eu acho uma porcaria e posso fazer depois um outro vídeo explicando por que é uma porcaria o fundo de garantia, porque ele tira dinheiro do seu bolso. É o governo que trabalha mal com o seu dinheiro do fundo de garantia e ainda te remunera porcamente por esse dinheiro, tá? É pior do que o rendimento da poupança, o rendimento do seu fundo de garantia. Então você que defende, acha legal ter o fundo de garantia depositado no banco, saiba que é uma porcaria. Seria muito melhor você receber esse dinheiro e você aplicar esse dinheiro num investimento seu. Então, tem várias coisas questionáveis no nosso atual modelo de lei trabalhista. Então, você poderia ter a flexibilidade de trabalhar por hora para vários lugares diferentes e em dias diferentes. Porque tem lugar, por exemplo, sei lá, várias pizzarias delivery aqui em São Paulo, pelo menos, não abrem de segunda-feira. Eles justamente usam o dia de segunda, que seria um dia que pouca gente vai comer pizza, por exemplo, para não ter expediente. Assim eles já dão folga para todo mundo. Eles podem fazer no estabelecimento, de repente, o dia da limpeza, pode só funcionar internamente. Eles podem fazer uma série de... tem que fazer manutenção de um equipamento, vão agendar para uma segunda-feira, aí o dono vai lá, acompanha, né? Porque a gente não pode esquecer que
A grande maioria dos geradores de empregos no nosso país não são grandes empresas, não são multinacionais. É o pequeno comércio, é a pequena indústria, é a pequena prestação de serviço. Então, o pequeno empresário tinha que ser mais ajudado nesse sentido. Então, você pode ter vários locais em que você trabalha, presta serviços e ganha por hora, por exemplo, e nesse dia aqui, na segunda-feira, aquela pizzaria que eu trabalho em qualquer função, fazendo pizza, entregando pizza, sendo gerente, sendo alguém de uma outra função, legal, o dia que eu folgo lá, eu vou procurar uma outra coisa para fazer, se eu quiser complementar minha renda. Eu tenho uma opção de trabalho numa determinada loja, que eu não tenho que estar lá todo dia. Começa a semana, o gerente me liga, o dono me liga e fala assim, como é que você está essa semana? Você pode vir aqui 2 vezes essa semana? Posso, tal hora, combinado? Combinado. Aí você monta a sua própria escala de trabalho, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com o que você pode fazer aquela semana. Você não tem uma carga mínima para cumprir de trabalho. Então, tudo isso fica mais fácil para o empregado, fica mais fácil e fica mais barato para o empregador. Então, esse empregador, que às vezes tem que empregar 4, 5, 6 pessoas fixas, pagando todos os benefícios que ela paga para essas pessoas, tem que ter um mínimo de jornada, tem que pagar o almoço, tem que pagar o vale transporte, tem que pagar o plano de saúde, tem que dar a cesta básica de acordo com a convenção coletiva da categoria, tem que dar uma série de benefícios, e o funcionário que põe 2 no bolso está custando 4 para a empresa, 3,5, porque o que você ganha não é o que você custa para a empresa. O empresário podia pegar esse mesmo dinheiro que ele gasta com uma folha salarial que ele tem hoje, empregando 5 pessoas, ele podia dar emprego para 10, mas girando mais o turno, usando as pessoas certas nos momentos certos, na hora de pico do funcionamento do negócio dele, na hora que ele vai ter mais atendimento, na hora em que ele vai ter horário de almoço, que ele vai ter bastante coisa para lavar. Então você pode segmentar uma série de coisas, sendo mais fácil mandar embora, porque se é mais fácil eu mandar embora, é mais fácil eu contratar, porque eu posso, se eu estou crescendo um pouco, eu falo, não, eu vou contratar mais uma pessoa, se não der certo eu vou mandar embora, mas vai que dá certo, então eu arrisco mais na contratação, eu passo a empregar mais gente, porque eu vou empregar num esquema que me custa menos, eu vou empregar uma pessoa que, se eu quiser mandar embora, não vai ser tão difícil, não vai ter tanta dificuldade eu mandar embora, né, porque pagar ali o saldo do salário, os dias que ela trabalhou, com mais alguma coisa, né, a se pensar como é que isso vai funcionar e acabou, sabe? Não é o fundo de garantia, mais 40% multa do fundo de garantia, mais aviso prévio, mais não sei o quê, mais saldo de férias, mais para o 13º proporcional, que aliás o 13º também é outra enganação que existe, porque você poderia simplesmente pegar o 13º salário e diluir e dividir por 12 e você ganhar mais no mês a mês. O brasileiro se acostumou com o 13º, né? Porque serve para as compras de Natal, geralmente, para uma viagemzinha de final de ano, mas cria uma ilusão de que você está ganhando mais, mas você não está ganhando mais. O cálculo que o empregador faz, o empresário faz, é já sabendo que ele vai ter 13 salários para te pagar e não 12. Então, é jogada de números. O ambiente que na parte trabalhista é flexível, ele gera mais emprego, ele roda mais economia, ele faz você ganhar mais. Marcelo, como você sabe disso? É só você comparar a legislação trabalhista de países de terceiro mundo com legislação de países de primeiro mundo. Salvo engano, o Brasil é o país que mais tem processo trabalhista no mundo inteiro. Tá? É uma das piores legislações no mundo nesse sentido, mais protecionista ao empregado, e por isso que você às vezes ouve na televisão, quando você ouve notícia de mercado financeiro, de investimentos, o tal do risco Brasil, o tal do custo Brasil. Todas as empresas de fora, quando vêm para cá, sofrem para entender o nosso mundo tributário e o nosso mundo trabalhista. Eles não entendem por que o empregado, por que tem tanta lei protegendo assim o empregado, porque é um contrassenso ao desenvolvimento da economia. Não faz sentido, as leis trabalhistas hoje não fazem mais sentido com a nossa realidade no mercado de trabalho. Então, quando você levanta a bandeira, que sindicato levanta, que partido de esquerda levantam, que o empresário é malvadão, que ele quer acabar com seus direitos trabalhistas, que ele quer não sei o quê, saiba que não é verdade isso, até porque esses partidos e esses sindicatos, eles sim levam vantagem ao manterem a coisa como está, né? O desenvolvimento econômico não vem com protecionismo de empregado contra o empregador. Não existe essa relação de inimizade. Empregado não é inimigo de empregador. Pelo contrário.
um depende do outro. Um depende da força de trabalho desse lado, e esse lado depende da remuneração que vai ser paga por esse outro lado aqui. Então, a relação ela pode ser mais saudável, e para que você ganhe mais, para que a gente tenha mais vagas de emprego, para que a economia melhore, a flexibilização das leis trabalhistas é essencial, tá? Acabar com o negócio só de contrato mensal, registro em carteira, um monte de coisa de penalidade se vai mandar funcionário embora, deixar contratar por hora, acabar com o fundo de garantia, não acabar para tirar o seu dinheiro, acabar, que eu digo, com não pagar para você e ter que pagar para o governo trabalhar com esse dinheiro. Aí você tem que ficar dependendo de esmola do governo. É o saque FGTS aniversário. Você pode usar para financiar um imóvel. Aí vem um governo e corta algum tipo de coisa nesse sentido. Aí o que podia sacar já não pode mais. Aí você fica dependendo do governo autorizar você ir lá e poder sacar uma parte ou ele inteiro. Ou você só vai poder sacar quando você um dia for demitido da sua empresa, que você na rescisão pode ir lá e sacar, sabe? A questão de cai também o gasto do governo com seguro-desemprego. E é uma série de coisas que ficariam melhores para a economia se as leis trabalhistas fossem flexibilizadas. Então, comenta aqui embaixo se você concorda, se não concorda, faz algum comentário que eu vou responder para você, de acordo com a colocação que você fizer, o que você achou que eu estou errado no que eu falei, o que eu estou certo, o que você pensa a respeito, curte, compartilha, até o próximo vídeo, obrigado.